E aí galera, tamo de volta aqui, diretamente do World Fight Brasil, MKK Web TV, sou Alessandro Azevedo. Vamos quebrar tudo, hein? Hoje estamos voltando daquelas férias, chega de comer pernil, peru, e eu trouxe logo um casca grossa aqui, um grande amigo meu, amigão meu. Olha, nem vou falar o nome dele porque é meio complicado, mas o apelido dele é Dinho. Grande Dinho, como que você tá, Dinho? Fala ali. Tô tranquilo? Muito prazer estar aí com a gente aqui na MKK. Vamos bater aquele papo hoje. Ele é nada mais nada menos ex-atleta da seleção paulista, seleção brasileira, ex-atleta dos melhores clubes de karatê do Brasil e também formado em educação física, pós-graduado em fisiologia. Não preciso nem falar nada, ele vai contar um pouquinho pra gente, logicamente, a história da sua vida e também as experiências profissionais até hoje. E vamos, logicamente, englobar um pouquinho mais do MMA, o karatê olímpico também, a Federação Paulista. Hoje tem muita coisa pra gente aí. E ó, vamos começando lá. E aí, conta pra gente, como que foi a sua vida assim no karatê, como atleta, como você começou, quais clubes assim que você logicamente já integrou. Conta pra gente um pouquinho dessa história aí. Bom, o karatê começou como uma brincadeira de criança saindo da adolescência em academias de pequeno porte no bairro que eu nasci, no bairro do Limão. E mal imaginava, isso lá no final da década de 80, imaginava que ia influenciar até na escolha da profissão, na maneira como a gente ganha a vida hoje, né? Perfeito. Tive a oportunidade, acho que o grande clube que eu passei foi o Palmeiras, né? Que tem uma equipe de karatê muito bem estruturada, está sempre figurando entre as primeiras aí no ranking da Federação Paulista do Karatê. Alguns convites para disputar circuito europeu no auge. A gente teve a oportunidade de ter uma carreira curta de atleta, mas muito bem sucedida. Campeão paulista 4 vezes, campeão brasileiro 3 vezes, campeão paulista universitário 3 vezes, né? Integrando a seleção brasileira júnior, seleção paulista. No meu tempo, seleção brasileira júnior era a seleção paulista de novos, né? Sim. E a gente teve a oportunidade de fazer uma passagem, disputar um sul-americano. E isso influenciou também na escolha da profissão, e a gente já teve passagem por grandes redes de academia, inclusive dando aula de karatê, runner, ativa, e estamos aí nessa batalha, né? Sempre. No caso, no seu período, logicamente, como vida de atleta, quanto tempo você dedicava logicamente, a isso, ao esporte, o karatê? Porque hoje nós vemos em 2015 muitas mudanças do esporte. Hoje tem cenários com um fisiologista, tem um nutricionista, tem tudo, essa estrutura. Na sua época tinha essa estrutura também de horários assim destinado a cada técnico e todas essas coisas, ou era uma coisa um pouco menos? Não, era o esporte amador. A gente pega, eu divido o esporte amador pré-Bolsa Atleta e pós-Bolsa Atleta, né? O Bolsa Atleta, ele veio agregar muito, esses recursos são muito importantes, principalmente... Abrindo até uma janela, logicamente não você perdeu o raciocínio, mas a respeito da Bolsa Atleta, o que seria a Bolsa Atleta até mesmo? Bolsa Atleta é um recurso vindo do governo federal, do Ministério do Esporte, que financia a carreira atlética de participantes de modalidades esportivas consideradas amadoras, né? Então o karatê, por exemplo, é uma dessas, muitos atletas aí hoje no país se beneficiam desse chamado Bolsa Atleta. No meu tempo, a gente não tinha esse recurso, então era aquela batalha do patrocínio ou do patrocínio, quem tinha, que não era o meu caso, né? E a gente buscava sempre procurar estar na academia o máximo possível, só que isso era dividido. No meu período, mesmo no período do pico de performance, eu não consegui me dedicar única e exclusivamente à prática do karatê. Não, eu até conseguia fazer, era bem sacrificante, mas treinar em 2 períodos, na parte da noite a parte mais técnica, e na parte da manhã, antes ainda de ir para a faculdade, a parte física, e a gente tentou e conseguiu resultado. Hoje a realidade é muito diferente. Hoje os atletas brasileiros conseguem chegar a um nível de disputar a Premier League, da WKF. Sim. Eles conseguem ter uma dedicação exclusiva e muitas vezes até viver disso, né? Coisa que não era possível no meu tempo. Naquele período, no caso. Qual categoria que você disputava naquela época? Eu comecei, o meu primeiro paulista foi com 70 a 75 quilos, né? A divisão de pesos era um pouco diferente do que é hoje.
né? Aí depois todas as outras onde eu tive mais destaque era de 75 a 80, né? No caso, no seu clube que você passou no Sociedade de Esporte Palmeiras, se não me engano, quanto tempo você ficou nesse período lá? O que, logicamente, ele acrescentou na sua vida como um clube trabalhando, logicamente, karatê? Porque às vezes as pessoas procuram, logicamente, academias no karatê, e lá é um clube. O clube sempre tem a visão mais voltada para a performance esportiva. Então, mesmo no meu tempo, e hoje isso deve ser mais evidente ainda, a preocupação é sempre sim em representar o melhor possível a instituição que está por trás de você. Certo. E então, proporcionalmente a isso, vai sempre muita cobrança, sempre muita pressão. E a gente conseguiu sentir isso. A primeira competição que a gente foi, um campeonato, um zonal de campeonato paulista em Piracicaba, né? Você entra com a agasalho do Palmeiras, a equipe entra perfilada, já todo mundo te olha diferente. Já né? Muda, né? Porque totalmente. Tem a questão do futebol, com certeza. Mas é uma pressão, porque você tem uma marca importante, uma instituição enorme por trás de você, né? Espero que hoje em dia, sem causar polêmica, mas espero que hoje o Palmeiras consiga oferecer para o karatê a mesma condição que oferece para outros esportes. Para outros esportes, com certeza, né? Que essa acho que é uma briga grande no Brasil, né, a respeito dos esportes, vamos dizer, entre as amadores, né, que tem que realmente dar uma ênfase um pouco maior. Até abrir uma janela para mandar um grande abraço ao sensei Jair Pedro de Almeida, que até hoje foi meu técnico em boa parte do período que eu tive no Palmeiras. Ele é mestre do meu mestre, é um homem que eu tenho carinho, melhor karateca que eu vi lutar. Sensei Jair, devo muito a você, viu? Um abraço. Perfeito, então. No caso, a respeito de... Com qual idade você começou, assim, com o karatê? Eu comecei a treinar karatê com 13 anos de idade. 13 anos. Pensando na trajetória esportiva atual, comecei tarde. Né? Porque hoje tem uns garotos precoces de 5, 6 anos, 5 anos, já começam a quebrando tudo. E é bom, porque a Federação Paulista, a gestão do presidente Zé Carlos, ela é muito feliz. O Zé Carlos foi um grande atleta. Na minha época, era o melhor atleta de karatê no Brasil. E vem se demonstrando um presidente muito preocupado com a formação da base. E isso é importante. Mas respeitando o momento da faixa etária da criança. Então você vê o Open escolar, por exemplo, a Copa São Paulo permite para a criançada da escola, para a criançada dos projetos sociais, ter esse contato com o karatê competitivo, até porque a gente sabe que os valores que o esporte traz, as pessoas às vezes abominam a coisa ficam demonizando a coisa da competição, mas o valor, se educa no perder e no ganhar. Os valores que o esporte traz para uma criança, para a formação dessa criança, eles estão muito além dessa questão. Então é importante começar cedo mesmo. Eu comecei com 13 anos e quando já no descortinar da adolescência, comecei a me destacar como atleta com 16 para 17 anos. Precoce, vamos dizer assim, 3 anos. Só que aí você já é jogado às feras, né? No meu tempo você já é jogado às feras. Eu, faixa roxa, né? Que é a penúltima faixa antes da preta, já competindo contra gente que estava disputando o campeonato sul-americano, o campeonato mundial, né? Foi um grande aprendizado, mas hoje em dia, como técnico, eu seguraria um pouquinho mais o atleta. Entrando, logicamente, abrindo essa janela a respeito dos projetos que você está falando, a respeito do projeto. Hoje, atualmente, você está envolvido em algum tipo de projeto, até mesmo que envolve crianças, etc., do karatê? Tô. A Federação Paulista de Karatê tem um projeto em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Esportes, na pessoa do secretário Celso Jatene, que pessoalmente se encarregou de liderar essa bandeira, vamos dizer assim, de levar as artes marciais e tudo que ela é agregado para os clubes da prefeitura. Então, esse projeto temático, eu estou trabalhando como coordenador pela Federação Paulista de Karatê. Ele é um projeto que ele leva 8 artes marciais para clubes da prefeitura em diferentes regiões da cidade. E é muito legal porque você tem a oportunidade de trabalhar desde a criança até a terceira idade. Então essas pessoas têm acesso gratuito à aula e ao material da modalidade. Por exemplo, no caso do karatê, são 3.000 crianças,
crianças, jovens e adultos, né, treinando hoje karatê em clubes da prefeitura, tendo acesso aos exames de graduação que a gente, nosso tempo, tinha que pagar. Perfeito. Ao kimono, tem toda projeto, essa estrutura, toda essa estrutura para que eles tenham condição de participar. Vai levar a arte marcial como valor educativo e também, evidentemente, ser celeiro de muitos atletas que virão no futuro. Perfeito, então. Não perca seu raciocínio que a gente vai voltar. Vamos só tomar aquela aguinha lá, né? Porque senão já viu, né? Pessoal, World Fight Brasil diretamente MKK Web TV todas as quintas-feiras, 22 horas, ok? Vamos tomar aquela água lá. Galera, estamos voltando aí, sou o Alessandro Azevedo, diretamente World Fight Brasil, MKK, Web TV, desculpa, nossa, que falha, mas, Marcão, foi mal, hein? Vambora! Pessoal, sempre aqui com o Dinho, tá? Eu queria gostar de mandar um grande abraço pro pessoal de Casa Branca, que fez um grande evento esse final de semana lá, os melhores atletas, dirigentes, técnicos do mundo das lutas, tá? Foi realizado esse final de semana aí, foi show de bola. Um grande abraço pro pessoal aí, tá de parabéns mais um ano. Gio, voltando naquele nosso assunto lá do projeto, vamos dar continuidade que você estava falando a respeito do projeto, certo? Então, o grande barato desse tipo de projeto é, primeiro, a iniciativa do poder público em oferecer de forma gratuita entre aspas, né? Porque a gente paga imposto pra caramba nesse país, as artes marciais, a prática das artes marciais e o valor educativo que ela agrega, a questão da disciplina, do respeito, da hierarquia, principalmente hoje que a gente vê as coisas como estão a questão da violência, e para os mais carentes, fundão da cidade, lá onde mais precisa desse tipo de assistência. E no caso do Karatê são 3 mil pessoas atendidas, né? E a gente que começou no Karatê nos anos 80, apesar de a gente saber a importância, o número de praticantes que tem o Karatê no mundo, a gente sabe hoje que dentro de um universo de 3 mil pessoas vão poder ter esse contato com o que a gente teve, que ajudou a nos formar como pessoa, como homem, e ainda a molecada ter a oportunidade de praticar um esporte de forma gratuita, com estrutura, com profissionais capacitados. É bem legal. E como que é feito no caso? Tem uma seleção ou as crianças podem ir diretamente seria o que? Na prefeitura ou nas escolas? Como que é feito isso daí? Como a criança quer se inscrever para esse projeto? A criança às vezes as pessoas não sabem, não têm informação e fala assim, acontece muito, até mesmo das crianças do centro, ficam andando na rua e falam, olha, eu queria fazer um karatê, e não sabe aonde procurar. Onde que elas devem procurar? Elas devem procurar no clube escola, o clube esportivo da prefeitura de sua região, de seu bairro, é totalmente gratuito, ela precisa se inscrever no projeto. E as vagas estão lá disponíveis, alguns horários já estão mais cheios, outros tem, eu por exemplo hoje coordeno 5 equipamentos e todos têm vagas para atender as crianças. É procurar o clube escola de sua região, né, o clube da prefeitura, e saber se o clube já está contemplado. Boa parte dos clubes da prefeitura já estão sendo atendidos pelo projeto. E no caso, essas crianças que fazem parte do projeto, elas saem também através, como atletas depois do futuro, tem algum projeto logicamente destinado a isso daí junto com a federação, ou seria só uma parte mais social? Não, tem sim. Esportiva também. Elas participam do processo esportivo, tanto que a partir do momento que elas inscrevem, estão frequentes no curso, elas se filiam à federação, elas têm a carteirinha de filiado, através da federação eles vão fazer os exames de graduação e podem participar de eventos. Os eventos da federação. Da federação, sim. Perfeito, então isso é uma coisa muito bacana, porque na verdade sempre pode nascer sempre um jovem talento, sim, aí, sim, né? Olha, tem muitos, viu? A gente tá girando aí as aulas, a gente vê uma molecada com potencial para crescer dentro do Karatê. Logicamente, já falando de atleta, vamos entrar naquele assunto maravilhoso que seria, finalmente entrou no esporte olímpico o Karatê? Sim ou não? Então, ele é um processo longo,
pra gente que é do karatê, é muito difícil a gente ver uma das modalidades mais praticadas no mundo de fora, já hoje presente no programa dos Jogos Pan-Americanos, né? Desde 95 o karatê está presente nos Jogos Pan-Americanos e ainda no ser olímpico. A oportunidade surgiu como a maior da história para o karatê por serem realizados os Jogos em Tóquio. Sim. E o karatê foi indicado em setembro passado como uma das 4 modalidades para compor o programa olímpico nos Jogos de Tóquio. A princípio só para os Jogos de Tóquio, mas o trabalho que vem sendo realizado pela WKF no sentido da popularização do karatê como esporte tende a nos levar à permanência, até pela importância que o karatê tem hoje no mundo, né? O número de praticantes e a visibilidade. Hoje você tem eventos da WKF sendo transmitidos por grandes canais de esporte no mundo, e tudo indica que chegou o nosso momento. Eu ficaria muito triste em saber que esse processo foi revertido. A gente nunca esteve tão perto na história. E no caso do Karatê Nacional, isso seria muito importante, porque além de tudo, o Karatê passaria a receber recursos do Ministério do Esporte, ainda mais por ser um esporte olímpico, e isso melhoraria para todo mundo, né? E isso seria, logicamente, a Olimpíada de 2020, né? 2020. Esportivamente, a gente tá num momento muito importante do Karatê. O Karatê esportivo, ele tá... O Brasil, né, nessa gestão atual da CBK, conseguiu voltar a figurar entre as principais escolas de karatê do mundo. Hoje nós estamos em 6º lugar no ranking da WKF. A gente ficou anos como mero figurante no cenário internacional do karatê, e hoje com atletas de destaque e com chance de medalha. Se virar olímpico em 2020, a gente tem chances reais de medalha. Já que você tocou nessa ponto aí, nessa questão, logicamente, que hoje, né, nós no Brasil nós estamos em torno do 6º ranqueado. Por que, no seu ponto de vista, vamos causar um pouquinho de polêmica, que tempo tem que ser, né? O Brasil, com, vamos dizer, uma cidade igual São Paulo, com 12 milhões de habitantes, e é uma população muito grande no Brasil, nunca ficou no cenário nacional do karatê, e sempre chegava lá e, vamos dizer a palavra, pipocava. E a nível nacional e a nível sul-americano e pan-americano sempre era o top, e a nível mundial nunca fez nada. A gente teve grandes atletas de karatê no cenário mundial de forma pontual, pessoas muito talentosas e com uma característica muito importante e comum que eu vejo hoje nessa turma que está chegando, né? Que é a coisa de ser da guerrilha, da vontade de lutar para conseguir o objetivo e tudo mais. Eu estava participando de um curso com a Lucélia, que é hoje técnica da seleção brasileira, e ela estava falando que a gente tem a mesma impressão, a gente divide esse pensamento. Falta o querer um pouquinho a mais também. Tem o lado do atleta, que é o menor, né, que é a coisa do entrar e não tremer diante da situação, da adversidade. E a gente viveu por muitos anos também gestões aí do karatê em âmbito nacional que foram desastrosas, tiraram qualquer expectativa do karatê brasileiro crescer internacionalmente, e ainda promoveram uma maior divisão do que a gente já tinha, né, que a gente sabe que o karatê são muitos estilos, muitas linhas, a tradicional, interestilo, e essa divisão só piorou todo o cenário. Então, que não é diferente de muitos esportes que a gente está vendo aí, falando da realidade do karatê, uma má gestão dos processos, dos recursos, das seleções, acabou levando. E hoje, graças a Deus, temos acho que um bom gestor à frente da CBK. Que conseguiu mudar, entrou com essa visão de trazer de novo o karatê brasileiro para uma situação de destaque, né, no cenário internacional. E falando da minha realidade local, que é a realidade do karatê paulista, desses grandes atletas que eu te falei que ia lá com a vontade de vencer e vencia,
hoje é presidente da Federação Paulista, que é o Zé Carlos, que está muito preocupado com isso também, com trazer a excelência para o Karatê paulista e para que isso repercuta também em outras federações e na confederação, para que a gente chegue cada vez mais em destaque. E estamos chegando, hein? Estamos chegando. Sem dúvida. Então, vamos tomar aquela aguinha de novo? Bora. Pessoal, vamos tomar aquela água, daqui a pouco a gente tá voltando, hein? World Fight Brasil, diretamente MKK Web TV. Os! Estamos voltando, pessoal, diretamente World Fight Brasil. Sou o Alessandro Azevedo, diretamente MKK Web TV. Sempre com o Dinho aqui, casca grossíssima do Karatê, hein? Pancadaria pura. Não, tô brincando, que o cara é de boa, né? Dinho, voltando sempre aquele nosso raciocínio, né? Nós estamos falando a respeito do Karatê a nível mundial, a respeito da seleção brasileira, essa evolução que está tendo hoje no cenário a nível internacional e nacional também, né? Eu só queria te fazer algumas perguntas, assim, né? Pra a gente dar uma, vamos dizer, uma lapidada nesse assunto aí. Eu também fui atleta, logicamente, de Karatê, fiquei muitos anos no Brasil e fiquei 15 anos fora do Brasil. E a respeito até mesmo diversas federações que tem hoje, normalmente a gente competia numa federação, competia em outra e tal, vendo, logicamente, aquela que poderia estar abrindo a porta melhor para você a nível do cenário. E eu tive muita dificuldade no Brasil a respeito, logicamente, que era a CBK ou a FPK no período meu no Brasil. E eu, quando eu fui embora do Brasil, eu integrei uma das maiores seleções do mundo, que é a seleção italiana, ficando 8 anos na seleção italiana. Porque no Brasil não tinha, logicamente, aquela renovação dos atletas. Eram sempre os mesmos, todos os anos, e você não via ninguém lá. Na década de 2000, na década até de 90, vamos dizer, era aqueles mesmos, não tinha como mudar. Hoje, como você vê essa questão? Mudou mesmo ou você acha que são os mesmos atletas? O Karatê brasileiro passou por um processo de renovação. Teve a renovação? Teve bem interessante, né? E mais do que o processo de renovação, a gente vive hoje no Karatê uma demarcação bem clara do que é a questão esportiva do Karatê e a questão filosófica da arte, né? Porque se misturava um pouco e às vezes impedia, sim, somada até o fator político, com que se pensasse em alguns pilares que a gente precisa ter para a formação esportiva. Primeiro é a preocupação com a base, né? A segunda implicaria diretamente nessa formação da base, porque é você gerar um ciclo de renovação, então dá oportunidade na seleção brasileira adulta. A terceira é a captação de recursos para que a seleção brasileira possa treinar e os atletas possam se desenvolver e viver esportivamente no Karatê, né? Hoje a gente tem acesso de atletas de Karatê. Vamos pegar o exemplo do Douglas, que é o Douglas Gross, é hoje o principal karateca brasileiro no circuito, é líder do ranking na categoria dele, WKF, e ele é um atleta de karatê. Ele treina em centros de referência de rendimento esportivo, né? Consegue dividir a sua carreira atlética entre o trabalho de rendimento esportivo voltado para a preparação física. Tem uma técnica que trabalha com ele full time, que é a Lucélia, que inclusive é a técnica da seleção brasileira também. Foi uma grande atleta, hoje é uma profissional de educação física também, grande atleta e grande técnica, né? E ele e outros atletas da seleção brasileira têm acesso a esse rendimento, a esses centros de rendimento, e podem focar num processo de preparação. A partir do momento que lá no topo esse processo acontece, e se tem dirigentes preocupados com a base, a renovação ela é automática. A Valéria Kumizaki, que foi um destaque, foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos, ela é uma atleta nova que vem nesse processo de evolução. Do interior de São Paulo, se destacou nas competições de âmbito regional e nacional e teve acesso a esse tipo de trabalho. Aí entra também a questão do Bolsa Atleta, a questão da iniciativa privada, porque a partir do momento que você tem visibilidade,
4 anos atrás, com muita felicidade, tive a oportunidade de estar deitado na cama de casa um domingo, ligar a televisão e estar passando uma etapa da Premier League num grande canal de TV. Então, quer dizer, esse tipo de coisa facilita para todo mundo. E no karatê brasileiro, a preocupação é com essa. Então, a renovação é consequência de um trabalho que já vem sendo feito. É bem interessante e é muito legal você ver karatecas, né, de âmbito de seleção brasileira conseguir viver disso, conseguir focar no processo de treinamento para conseguir melhores resultados. Perfeito. Então, vamos entrar num outro assunto, sempre no mundo das lutas, o MMA, que hoje fez um boom no mundo todo, né? Muitos atletas de várias artes marciais estão englobando pro MMA. O que você acha disso aí, no seu ponto de vista, de alguns atletas, logicamente, está deixando um pouco mais a sua origem, né, e englobar no MMA? Acho que o MMA é o espetáculo vitrine para todas as artes marciais. E eu acho que as artes marciais tem que ser... quem dirige as artes marciais tem que ser inteligente o suficiente para saber que é uma consequência disso aí e é bom para o universo das artes marciais. Por bom e por ruim, a gente tem que expor o atleta numa vitrine mundial. E acho que o MMA é essa vitrine hoje. E assim, eu acho que o karatê ele não deve trabalhar pensando nisso, mas ele não deve se opor e não deve ver com maus olhos os atletas que se destacaram, que se destacaram no mundo esportivo. O Lyoto Machida é um exemplo de alguém que se destacou no mundo do MMA e também teve uma carreira esportiva construída dentro da modalidade. Então eu acho que é um processo normal, eu vejo com muito bons olhos. Se tivesse um aluno meu hoje interessado, eu na minha época estava no começo ainda da questão do Vale Tudo, tive muitos convites, acabei recusando, não era o meu foco na ocasião, mas acho que sim, é uma boa vitrine, né? Agora eu sou sempre, embora não seja mineiro, eu costumo ver mineiramente as coisas, né? Tudo com calma, né? Muita calma. Vamos apreciar com moderação, porque também o excesso de exposição e a perda dos valores de essência da arte marcial ao qual você veio, e por isso Lyoto Machida, eu sou seu fã, porque você não esqueceu o karatê. Essa que é o grande pulo do gato. É o cara não negar as origens dele. Agora, tecnicamente, ele tem que se adaptar à situação ali da arena, porque ali é ele contra o cara e quem pode mais chora menos, né, meu amigo? Com certeza. E ó, foi um grande prazer realmente estar com você aqui, entendeu? Depois de muitos anos se encontramos, né? De novo. Você quer mandar um abraço pra alguém aí? Fica à vontade, sem seus agradecimentos. Pode ficar à vontade aí, fazer seu famoso jabá, aqui nós estamos diretamente da MKK, pessoal. Queria falar que a gente tem o nosso site, que é www.amplitudeqv.com.br, é a minha empresa, trabalho na área de qualidade de vida, sou personal trainer também. Agradecer ao presidente da Federação Paulista de Karatê, meu chefe Zé Carlos, grande amigo, grande parceiro, e também ao secretário Celso Jatene, que vem incentivando muito as artes marciais aí na cidade de São Paulo. Perfeito. Dinho, mais uma vez, brigadão, tá? E pessoal, não vamos esquecer, todas as quintas-feiras, 22 horas, World Fight Brasil, diretamente da nossa MKK Web TV, ok? Pessoal, por tropa acabou, meus amigos italianos, um grande abraço pra vocês aí. E ó, fica de olho na gente, hein? Esse ano o pau vai comer, ok? Tchau, pessoal! Os